Muito bem. Lição de número 1, ministrada dia 2 de abril do ano de 2023, que traz o tema Quando a família age por conta própria. O nosso texto áureo ele traz uma porção de Gênesis capítulo 17 e o versículo de número 19 que diz: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. A verdade prática, ela nos diz que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então aqui, hoje, nós estaremos estudando, baseado na experiência, na vida desta família escolhida por Deus, que é a família de Abraão. Abraão e Sara foram escolhidos por Deus para uma obra extraordinária, como o nosso querido irmão Jair já mencionou, de onde viria o nosso Jesus, o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Lá em Gênesis, há milhares de anos atrás, Deus escolhia um homem no meio de um povo ímpio, de um povo idólatra, para cumprir nele o seu plano e o seu propósito. E nós vamos ver aqui, através desta análise que nós vamos estar fazendo a respeito das experiências deste casal, que muitas vezes as pessoas, mesmo sendo pessoas de fé, mesmo sendo pessoas que têm experiências com Deus, mesmo assim elas podem em algum determinado momento fraquejar na sua fé, elas podem em algum determinado momento sentirem-se abatidas e acabarem muitas vezes cometendo erros. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de novas oportunidades e de novas chances. É bem verdade que, como nós vamos aprender aqui, e a nossa verdade prática nos diz que, às vezes, as decisões, as escolhas feitas de formas erradas, equivocadas, precipitadas, elas trarão consequências. Mas que nós tenhamos a graça do Senhor para que nós possamos sempre escolher de acordo com a vontade de Deus. À guisa de introdução, nós queremos aqui dizer que quando nós olhamos o texto sagrado, que é sugerido aqui pelo nosso autor, está a leitura em classe em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 e capítulo 16 de Gênesis, versículos de 1 a 5. E quando nós lemos ali o texto, os nomes que vão aparecer serão Abrão e Sarai. É muito importante que o nosso ouvinte tenha esse entendimento que, em determinado momento, lá no capítulo de número 17, versículo 5, Deus vai mudar o nome de Abraão. Deus vai fazer com ele um pacto, Deus vai fazer a ele uma promessa e Deus vai mudar o nome dele. E no capítulo de número 17, versículo 15, Deus vai mudar o nome de Sara. Então, Abraão tem o seu nome mudado e Sara também tem seu nome mudado. Abraão se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai. Então, aqui, eventualmente, nós vamos usar o nome Abrão, nós vamos usar o nome Sarai, nós vamos falar Abraão, vamos falar também Sara, e você entenda que nós estamos falando do mesmo personagem. Agora, é muito importante que quando você ler o texto, você leia conforme está no texto. Por quê? Porque quando a gente olha a expressão Abrão, nós olhamos um período anterior na vida de Abraão. Nós vamos perceber que quando a Bíblia apresenta Abrão, ele ainda não tinha tido uma experiência da qual o Senhor levou ele ao ponto de transformar o nome dele e ele agora agir de formas diferentes. Então, é importante que você tenha isso em mente. Bom, a lição de hoje, ela vai abordar, então, vai focar nesses aspectos. Atitudes precipitadas de Sara, ou Sarai, e de Abraão, tá? E ao momento que eles decidiram em não esperar o cumprimento da promessa. E a gente fica se perguntando por que eles não esperaram
o cumprimento da promessa? Por que eles não aguardaram o momento em que Deus cumpriria tudo aquilo que eles prometeram, que Deus lhe prometeu? E é isso que nós vamos abordar, é isso que nós vamos meditar aqui nesta oportunidade. Vamos aqui ver que a tentativa de querer ajudar a Deus muitas vezes vai levar pessoas a caminhos que trarão situações, conflitos que trarão tristezas, que trarão amarguras, trarão separações, das quais, se estas coisas estão registradas na Bíblia Sagrada, elas estão registradas para o nosso ensino. A Bíblia Sagrada diz que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, eu gosto da Bíblia Sagrada pela palavra de Deus que ela é, e que ela não omite nenhuma das falhas dos homens que nós temos como referência. Porque a Bíblia, ela é verdadeira nesse aspecto. Ela sempre vai mostrar as emoções, ela vai mostrar as falhas dos personagens, para mostrar que só houve um na terra que foi perfeito, e esse foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. A nossa lição, ela traz 3 tópicos. Ela traz o tópico de número 1, Deus faz promessas a Abraão. O tópico de número 2, interferência no plano de Deus. Aqui é muito séria essa parte onde nós vamos abordar sobre as decisões de Abraão e de Sara. E terceira, as consequências de uma decisão precipitada. Irmão Jair, a lição tratando sobre tema central, a família. Como o irmão já disse, é uma idealização de Deus. Primeira instituição que Deus institui na humanidade é a família, quando ele, lá no Jardim do Éden, dá a Adão Eva como sua esposa, e ali é formatada então a primeira família como um projeto de Deus, uma idealização de Deus, e o formato que é um homem e uma mulher. Então vamos aqui hoje meditar sobre esta experiência na vida do grande patriarca Abraão. Uma situação que a gente vê introdutória, que é a nossa lição, que nós vamos tratar de assuntos relacionados ao cotidiano familiar, né? O nosso dia a dia, problemas de relacionamento conjugal advindos da comunicação, né? Falta de comunicação, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas, educação dos filhos, dentre tantos outros assuntos nós vamos estar nesse trimestre. E nessa lição nós vamos focar as atitudes precipitadas tanto de Sarai ou Sara e Abraão, né, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e a agirem por conta própria. E nós vamos ver as consequências dessa precipitação. Então nós vamos falar também de promessas que Deus faz. E as promessas de Deus são o sim e o amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque tantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que significa tudo isso? Deus prometeu, o amém é dele também. Ele vai cumprir. Ele vai, porque é para a glória do nome dele. Naquele momento ali, naquele contexto histórico de Abraão e Sara, Deus utiliza aquele contexto. Mas hoje é por nosso intermédio da igreja do Senhor, é que Deus manifesta a sua vontade através da pregação da palavra, através de levar o evangelho, e Deus, ele se compromete com a palavra dele, e é dele o amém. Então nós vamos falar de promessas, irmão Alex. Também sobre família e promessa, e saber esperar o momento de Deus. E também dizer que você tem promessa na tua vida, Deus vai cumprir. Né? Deus vai cumprir as promessas que ele tem feito. E só que chama atenção aqui, que Deus prometeu para Abraão, no chamado de Abraão, ele diz: sai da tua casa, do meio da tua parentela, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero te deixar bem claro, irmão, que Deus vai cumprir todas as promessas que ele fez. Mas Abraão
2 promessas aqui dessas 7 que Deus fez para ele, Abraão não viu acontecer na vida dele. Porque ele não viu uma grande nação, a nação de Israel, se desenvolver. Ele não viu isso. E ele também não viu todas as famílias serem abençoadas, benditas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não viu essa última promessa. Porque essa promessa se cumpriu somente quase 1.500 anos, 2.000 anos após, né, essa promessa, com o advento da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus ele morreu na cruz para salvar toda a humanidade. E aí, porque Jesus é filho, ele vem da geração de Abraão, ali vem através dessa família de Abraão, vem o Salvador, e o Salvador alcança a nossa vida no ano de 2023. Então, dessa forma introdutória para essa noite, Deus tem grandes coisas para nós. Glória a Deus. O nosso ponto de número 1 vai falar que Deus faz promessas a Abraão. E a gente vai observar a respeito da fé de Abraão que ela não era um fruto do seu ser. A fé que vai surgir nele é uma fé que nasce a partir da chamada de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nós vamos perceber que Deus tem essa comunicação com Abraão. Deus faz esse chamado a Abraão e aí vai nascer nele esta fé de acreditar nas promessas de Deus, de acreditar que Deus é poderoso para cumprir. E nós vamos ver esse chamado de Deus a Abraão, como o irmão já mencionou, lá em Gênesis capítulo de número 12, o Senhor vai falar com ele e vai fazer-lhe as promessas, e ele vai gerar dentro dele uma fé extraordinária, que ele vai sair realmente e vai cumprir tudo aquilo que o Senhor exige dele. Apesar de que a sua chamada não lhe trouxe recompensas imediatas, como o irmão Jair acabou de mencionar. Algumas recompensas, como ele ver o cumprimento de todas as promessas, ele não pôde observar, não pôde visualizar, não pôde presenciar o cumprimento delas. Mas ele acreditou nisso, e apesar de todas as aparentes impossibilidades de Deus realizar aquilo que ele havia prometido, Abraão, ele creu e ele também obedeceu. O nosso ponto de número 1, irmão Jair, vai falar sobre o encontro de Deus com Abraão. O que nós podemos comentar a respeito? Eu vejo assim, o livro de Gênesis, ele é um livro das origens, né? Dos começos. E tá narrado, o que está narrado ali é muito contestado, mas ele é verdade, expressão da verdade. E do capítulo 1 até o capítulo de número 11, que antecede a chamada de Abraão, Deus trata da humanidade como um todo. Ele não trata do gentio ou do judeu, porque até então não existia judeu. Mas a partir do capítulo de número 12, Deus começa a fazer uma separação. Ele traz o chamado para Abraão e ele vem utilizar esse novo método de como ele se relacionar com a humanidade. A vontade de Deus é prover a salvação. E como ele vai fazer isso? Através da família, do chamado da família de Abraão, que vai surgir uma nação de onde virá o Salvador. E quando Deus quis fundar essa nação, a nação dos hebreus, a nação israelita, ele tinha um propósito. O propósito de Deus é, como nós vimos, o mundo mergulhado no politeísmo, vários deuses, a idolatria. Então, Deus ele quer trazer a humanidade para o conhecimento do Deus único e verdadeiro, o único Deus vivo. Além desse aspecto que Deus levanta através da família de Abraão, Deus também ele quer trazer uma revelação, irmão Adriano, escrita para a humanidade. A vontade de Deus documentada, escrita. Então ele levanta esse povo israelita, hebreu, para fazer a diferença, trazer o conhecimento do único Deus vivo, trazer a revelação da palavra de Deus,
trazer a revelação escrita através dos profetas, Moisés, né, um dos escritores, Samuel, vários escritores do Antigo Testamento, e também através dessa nação, preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Né? Deus. Então nós vemos o Antigo Testamento todo ele voltado para a preparação, e através dessa família que inicia lá com Abraão. Então o encontro de Deus com Abraão, ele se dá nessa perspectiva. Deus quer uma família. Ele quer, através de uma família, trazer o Salvador para a terra. E aí ele vai chamar Abraão, e Abraão sai lá de Ur dos Caldeus. Está registrado lá no livro de Atos, né, no capítulo 7, versículo de número 3 até versículo 4. E também aqui no livro de Gênesis, né, aparece a chamada estando em Harã, mas é o que é ao norte, mais ao norte de Israel. E, entretanto, para realizar esse plano, o casal Abrão e Sarai não tinham filhos, eles não tinham nenhum filho. E o capítulo 12, então, do livro de Gênesis, a gente contempla o patriarca já idoso. Se fosse no Brasil, a partir de 60 anos, é idoso, né? E Abraão já estava com 75 anos aqui, quando Deus fez essa chamada e prometeu uma grande descendência para Abraão. E quando essa promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão, Abraão já tem 100 anos de idade, irmão Alex. E aqui a gente pode deduzir que foram 25 anos que Abraão esperou pelo cumprimento da promessa. Então nós temos promessas de Deus para a nossa vida e nós queremos que se cumpram hoje. Mas é o tempo de Deus, é o tempo determinado de Deus. E nós sabemos assim que Deus não chega nem adiantado e nem atrasado. Ele vai chegar e vai resolver a situação no momento certo, no tempo determinado, ele estará agindo. Glória a Deus. Maravilhoso. Veja só que o tempo passaram-se cerca de 25 anos para que ele pudesse ver a promessa de Deus cumprida. E talvez esse seja um dos piores problemas que a gente tem enfrentado na atualidade, onde nós vivemos o tempo da pressa, do imediatismo, das coisas acontecerem muito rápido, as coisas mudarem muito rápido. Então, é praticamente impossível nós vermos alguém hoje com a paciência de aguardar o cumprimento de uma promessa por esse tempo todo. Bem verdade que eles também tiveram essa dificuldade, irmão Jair, de aguardar esses 25 anos. Né? Nós vamos aí no tópico de número 2, vai dizer que a dúvida diante da espera. E aí nós vamos ver aqui o nosso escritor falando que após a promessa de uma descendência, lá em Gênesis 12, veio uma preocupação a Abraão. A gente vai ver até o capítulo de número 15, que é onde vai ser mencionado aqui pelo nosso escritor, aonde o Senhor vai falar com Abraão. Nós vamos olhar que até ali nós vemos um Abraão cheio de fé. Nós vamos ver um homem que sai da sua terra, vai ser próspero, ele vai vencer guerras, ele vai descer para o Egito, vai voltar do Egito, ele vai ser um homem que está vivendo muitas conquistas, muitas coisas na sua vida. E só que agora ele vem de uma guerra, naquela guerra onde ele vence os 4 reis ali para salvar a família de Ló. E parece que aqui no capítulo 15, irmão Jair, ele vai ter um conflito na sua alma. Parece que ele viu de perto o perigo dele morrer e não ver a promessa cumprida. Porque quando nós lemos o texto, a palavra do Senhor veio, e aparece aqui a primeira vez na Bíblia a expressão veio a palavra do Senhor a Abraão. Essa expressão veio a palavra do Senhor,
ela é encontrada por cerca de 100 vezes na Bíblia Sagrada. Né? E a primeira vez que essa expressão vai aparecer é ao profeta, também conhecido como profeta Abraão, e Deus vai dizer para ele: não temas. Olha que coisa interessante. Parece que ele, a gente olhando esse contexto, parece que ele pensou que ele estava para morrer, e se ele morresse, como ficaria o plano de Deus? Então, nesse momento da vida de Abraão, a sua fé, na sua alma, as suas emoções começam a aflorar, porque essas preocupações geram ansiedade, e aí a gente vai ver que preocupação, ansiedade, elas têm origem em duas causas. Primeiro, é a falta de confiança em Deus. Então parece que em determinado momento a confiança de Abraão ela decai um pouco. E segundo, o foco excessivo nas coisas terrenas. Parece que Abraão perde um pouco o vislumbre do poder de Deus, da glória de Deus, da capacidade de Deus, e ele começa a entrar numa crise na sua fé. Então, o que nós podemos comentar mais a respeito dessa dúvida, desse momento de fé que se estremece na vida do profeta Abraão? O inimigo da nossa alma, muitas vezes, ele quer lançar dúvidas, né, sobre a palavra de Deus, sobre o esperar no Senhor. E Abraão, na sua carnalidade, digamos assim, ele fraqueja também na fé, e a palavra de Deus ela registra isso, né? Registra os fatos, os pecados, os erros. A gente vê tanto Abraão quanto Sarai, eles mentem, né? Eles são dissimulados aí, e é registrado. Mas também no livro dos Hebreus, né? na galeria dos heróis da fé, eles estão lá, no capítulo 11, né? Estão lá registrados como os heróis da fé, né? Então, a palavra mostra a verdade deles, e também mostra que eles realmente são considerados heróis da fé, né? E nós vemos aqui, então, Abraão com essa preocupação. Eu acredito que nós teríamos uma preocupação, até diria, se alguém chegasse para nós e dizer: tá maluco, né? 75 anos, a esposa já idosa também, vai ter filho, né? Então, talvez a gente seria mais incrédulos, a gente teria mais dificuldade ainda, mais dúvidas diante de uma espera. E aí, então, Abraão, ele tenta resolver aqui a situação, né? Ele vê: olha, Senhor Jeová, eu tenho aqui o mordomo da minha casa, que é o Damasceno Eliezer, né? E por que isso? Porque a gente vê que são costumes, né? Costumes lá da região oriental, daquela época lá. O que aconteceu? O casal que não tinha filho, eles adotavam alguém como herdeiro. E Abraão tinha bastante coisa para deixar de herança, né? Porque aquela descida para o Egito, quando ele retorna rico, milionário. O Senhor fez prosperar mesmo em terra estranha, né? Ele fez prosperar, e Abraão retorna de lá rico, muito rico. Então, o que vão fazer com tudo isso? Vão deixar para o meu herdeiro aqui, meu mordomo, Damasceno Eliezer, né? E eu queria só falar em relação a isso, porque a gente vai ver alguma situação que, além desse costume que tinha na região, também tinha o costume das mulheres que quando não tem filho, as mulheres dão as suas servas para o marido para gerar filhos para o casal, que é o que vai acontecer daqui a pouco quando a gente comentar. Mas eu gostaria, irmão Alex, de falar assim, que o livro de Gênesis, ele é um livro contestado, mas ele é um livro que a ciência tem se dobrado às verdades ali estabelecidas. Nós vemos a arqueologia bíblica confirmando o relato desse tempo dos patriarcais. Eu gostaria de falar aqui de três situações. Através dos nomes encontrados no livro de Gênesis, através das condições ali que se desenrola o livro de Gênesis, e através dos costumes. Os nomes... a arqueologia descobriu tábuas de barro na Mesopotâmia, em duas cidades: a cidade de Mari, próximo às margens do rio Eufrates, e a cidade de Nuzi, às margens do rio Tigre.
né? E ali nessas tábuas foram encontradas pessoas com nomes semelhantes a Abraão, né? Variações de Abraão, assim como nós temos variação de Josué, né? Tem variantes, assim também o nome de Abraão. Outro nome que aparece também nas tábuas, Naor, nomes, o outro nome, Benjamim, que é uma das tribos, né, dos patriarcas, nomes semíticos que são, ou seja, são descendentes da linha semítica, e outros com raiz de Ismael, como na tribo de Gade, a tribo de Dan, a tribo de Levi, que são essas ainda raízes semíticas, mas da tribo de Ismael, da linhagem de Ismael, que a gente vai ver a seguir, também se encontram muitos nomes nessas tábuas encontradas, tábuas de barro encontradas na Mesopotâmia, e isso existe para a ciência estudar, para a gente poder pesquisar. Outra coisa importante, as condições estudadas do cenário que ocorreu ali no tempo dos patriarcas. As migrações, primeiras migrações. Nós vemos, o irmão Alex falou aqui da guerra, né, dos 4 reis, se não me engano, no capítulo 14, e a gente vê esses reis conquistando terra. Então, os reis procuravam por terra para aumentar o seu reinado. Outra coisa que não existia, irmão Alex, bem interessante a gente falar na época, era a barreira linguística. Porque tinha a linguagem semítica, de origem semítica, e tinha também a linguagem egípcia. E eles se comunicavam muito bem. Parece que Deus já estava preparando aquela região para depois receber o idioma grego, né, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que foi evangelizado aquela região. Então Deus está trabalhando com muito mais antecedência do que nós. Naquela região do Crescente Fértil, que engloba ali do Egito, todo o Oriente, onde Israel, até o rio Eufrates, ali, Irã, Iraque, aquela região, era uma região também estabelecida por rotas comerciais. Outro ponto também de condições. Por que Abraão viajava para um lado, os patriarcas viajavam? Eles iam e seguiam essas rotas comerciais que estão descobertas e documentadas pela arqueologia. E também os costumes, né, das tábuas de Nuzi e também de outros documentos. Se extrai esse costume do casal sem filhos adotar um herdeiro, que é o caso aqui do Damasceno Eliezer, que Abraão vê, não tem, como é que vai surgir essa promessa, vai se cumprir? Então, a preocupação de colocar esse mordomo como seu herdeiro. E esse questionamento, ele revela que a fé de Abraão, naquele momento, ela está em crise. E nós podemos passar também por crises. Nós vemos, às vezes, a gente, no nosso tempo, Deus não aconteceu, não houve a salvação, não houve a cura, não houve o milagre que nós desejávamos naquele momento, mas Deus tem o tempo determinado para tudo, e nós temos que perseverar. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal. Ainda, além da idade avançada, a Sarai, a esposa de Abraão, que veio junto com ele lá de Ur dos Caldeus, de Harã, ela era estéril. Além da idade avançada, estéril. Né? Então, veja, não é diferente também nos dias de hoje. Nós também podemos ser bloqueados por dúvidas que impedem de enxergar pela fé a operação do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então, nosso desejo, irmão, é fortalecer a tua fé. Buscar a palavra de Deus. Buscar ouvir a palavra de Deus, estudar, meditar na palavra de Deus, para que nós não venhamos desanimar. Que nós não venhamos ficar prostrados diante, talvez, de uma promessa de Deus, ou talvez de um pedido que nós queremos fazer, fizemos para Deus, e que a gente não vê Deus respondendo. Como a gente viu na lição anterior, a gente encerrou, Deus não fica indiferente. Ele está atento. Bom, Alex? Glória a Deus. Muito bem, então aí nós estamos no ponto de número 2 do tópico 1, onde nós falamos a respeito da dúvida diante da espera que surge em Abraão. E Abraão vai, quando Deus procura para falar com ele, interessante que não foi Abraão que foi a Deus, foi Deus que veio a Abraão. O maior interessado em tudo isso era Deus.
a salvação da sua casa, da sua família, sempre esteve nos planos de Deus, porque foi Deus quem escolheu uma família, foi Deus que escolheu Abraão, foi Deus que preparou todas as coisas para que na plenitude dos tempos o seu filho viesse, para que pudesse todas as famílias serem abençoadas nele. E nós vamos ver que esse problema emocional que está vivendo o Abraão aqui nesse ponto é pela demora da realização da promessa, né? E uma demora de uma realização como essa, ela pode se tornar um desafio na vida da pessoa ou também frustrante, né? É importante lembrar que Deus, ele sempre age certo, e muitas vezes as demoras, elas fazem parte do processo de amadurecimento e preparação para a promessa. De repente, Abraão ainda precisava de um amadurecimento, de Deus trabalhar na vida dele, para que ele pudesse estar preparado para aquilo que ele iria conquistar. Então, é importante que nós sigamos o exemplo deles mais adiante, não nesse ponto. Nesse ponto aqui, Deus aceita os seus questionamentos, e aqui vale ressaltar que nós temos liberdade de conversarmos com o nosso Deus. É bem verdade que Deus, ele não anula o nosso intelectual. Deus, ele não quer que nós cometamos um suicídio intelectual sem que nós venhamos perguntar a ele, tentar entender os processos, tentar entender os tempos. Isso faz parte, e Deus respeita na vida do ser humano. Quando a gente vai para o livro dos Salmos, nós vamos perceber isso muito claramente, onde os salmistas, eles dão vozes, né? Eles colocam em letras, né? Escrevem os sentimentos que está dentro dos seus corações, e lá existem muitos questionamentos, existem muitas perguntas, existem muitas respostas que eles não têm e que eles procuram. E Deus respeita isso, e Deus respeitou as emoções de Abraão, mas Deus veio mais uma vez, então, nesse contexto aqui, falar para ele, e veio manifestar que não era do formato que ele estava pensando que iria acontecer. E como ele não via uma perspectiva de que algo pudesse acontecer, ele então pergunta a Deus se seria desta forma, né? Ele tinha apenas um mordomo na sua casa, e naquele contexto, sem filhos, era o mordomo que ia herdar todas as coisas. Mas Deus vem mais uma vez ratificar, deixar claro que seria descendência dele. Deus vem dizer que seria da sua semente. Ele seria o gerador da sua descendência. Então Deus vai manifestar mais uma vez ao coração dele, para que ele voltasse a confiar, para que ele não temesse, porque o versículo de número 1 começa Deus dizendo para ele: não temas, o medo estava à porta, a falta de paz estava à porta, e Deus vem para ele para dizer: não temas, e vem novamente ratificar: eu vou cumprir, vai sair de ti essa grande nação. E aí bastava a Abraão comunicar e transferir essa confiança também para sua esposa, irmão Jair. Precisava com que ele, como um casal, como família, e aí nós vemos aqui a importância da comunicação dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, a importância do homem transmitir aos seus filhos, à sua esposa, a fé que está gerada dentro de si, para que os seus familiares também possam entender, compreender os planos de Deus para a família toda. Então aqui Abraão precisava fazer uma coisa bem específica, irmão Jair: fazer com que Sarai, sua mulher, entendesse o que Deus havia falado para ele, e ambos continuassem esperando esta promessa se cumprir. Nós vemos Abraão, então, sendo persuadido por Deus através da palavra, né? Como está registrado, veio a palavra do Senhor a Abraão, né? Então Deus utiliza da sua palavra para persuadir a nós termos fé, né? E como o irmão Alex falou, não seria da forma que Abraão imaginou, mas é da forma que Deus estabeleceu. Deus disse: não vai ser como está pensando Abraão, mas vai ser esse filho que vai ser gerado de ti.
Esse será o teu herdeiro. E para confirmar, para fortalecer a fé de Abraão, Deus, ele persuade Abraão. E ele persuade, ele insiste com nós. Porque como eu falei aqui no início, de Deus é o sim e é o amém. Né? E nós vemos aqui, Deus na sua palavra, em Números, no capítulo de número 23, versículo 19, Deus vai dizer, porventura diria e não faria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria Deus e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Se Deus, irmão, falou, está falado. Nós temos exemplo na palavra de Deus de profecias cumpridas no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento profetizando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, sobre a morte, sobre a ressurreição. E tudo se cumpriu. As promessas que tem na palavra, elas vão se cumprir, irmão. Nós temos a promessa da volta do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento ali, Deus estava levantando uma nação para adorar o único Deus verdadeiro. Lá do tempo de Abraão até Jesus Cristo, era para isso. Adorar o Deus verdadeiro. E nós, na história da igreja, que inicia no Pentecostes e até hoje, até alcançar você, ainda Deus tem essa intenção. Adorar a Ele unicamente. Tá? De Abraão até Jesus Cristo, aquele povo foi levantado para escrever a palavra de Deus, para ser agente de Deus, para transmitir a vontade de forma escrita para a humanidade. Não somente escrever, irmão Adriano e irmão Alex, mas preservar essa palavra. Aleluia. E ela era preservada através de cópias manuscritas. Glória. E era com muita reverência que era feito isso, não era qualquer pessoa que copiava. Era pessoa consagrada para copiar, preservar e também ensinar a palavra de Deus. E nós, como igreja, nós ainda perseveramos nessa labuta. Como igreja do Pentecostes, ela foi chamada para escrever a palavra de Deus. É certo que aqueles que estavam ali no Pentecostes, o último deles, que foi o escritor da Bíblia, foi o apóstolo João. Nós não escrevemos mais a palavra de Deus porque se encerrou a profecia, conforme está lá no livro de Apocalipse. Mas nós ainda somos chamados por Jesus Cristo para anunciar essa palavra. Para anunciar e não mais para preservar a palavra de Deus, irmão Alex, mas para traduzir a Bíblia para toda língua, para todos os povos, receber essa palavra fidedigna. Por isso que nós temos Bíblia em inglês, alemão, português, né? Línguas originais dos indígenas, já tem algumas comunidades indígenas, populações da África. Hoje, eu não sei nem dizer quantas línguas já está traduzida a Bíblia, mas eu creio que mas tem muita coisa ainda para ser traduzida a Bíblia, né? Mas ainda é missão nossa. E também uma missão que continua, ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus, e nós estamos cumprindo isso. Cumprindo através desse programa na Rádio ISN, onde você, pelas mais diversas plataformas de mídia, de rede social, você pode estar contemplando. Ou pode estar também presente conosco. Né? E nesse momento já aproveito para pedir o like aí nos nossos irmãos que estão assistindo pelo TikTok, Facebook, que isso faz com que esse programa alcance mais ouvintes, e a palavra de Deus ela prossiga, se expanda. Além de ensinar, também nós somos chamados para testemunhar, assim como Abraão e a família, os hebreus foram chamados para testemunhar de Deus. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, da obra do Senhor. Né? O povo hebreu, irmão Adriano, foi chamado para ser a família de Jesus Cristo, a família do Salvador. Mas nós, igreja, nós somos chamados para ser o corpo desse Salvador. Nós somos o corpo de Cristo. Paulo nos mostra isso. E o povo hebraico, ele teve um chamado específico através de Abraão para preparar
o caminho da vinda do Salvador, da vinda de Jesus Cristo na terra, para fazer uma obra grandiosa, reconectar a humanidade com o Pai. E nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o Pentecostes até você, até a mim, a nossa missão é preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, que está na iminência de acontecer. Então nós irmãos, nós temos que nos firmar nas promessas do Senhor, na sua palavra. Nós cremos na sua palavra, porque ela é a expressão da verdade. O nosso programa aqui, ele tem o nome disso é Palavras da Verdade, a palavra de Deus, irmão. Abraão, ele pode ter vacilado na fé, ele deixou de transmitir essa confiança para Sarai. Nesse ponto nós temos que persuadir. Não é a primeira vez, né, que ocorre. Adão, ele foi persuadido por Eva. Ele tinha toda a bagagem para dizer não é por aí. A mesma coisa Abraão aqui, ele tinha toda a palavra de Deus, a revelação de Deus, Deus falou com ele, e ele deveria ter persuadido a Sarai esperar no Senhor. E nós aqui, como anunciando e ensinando a palavra de Deus, nosso dever também é persuadir contigo, meu irmão. Firme suas promessas do Senhor. Dele é o sim e dele o amém. Ele prometeu, ele vai cumprir. Eu gosto também de uma palavra que está no Novo Testamento que diz assim: de Deus vem tanto o querer quanto o efetuar. Ele coloca no nosso coração o querer e ele vai criar as condições para que aquilo se cumpra, né? Então, um homem de Deus, ele vai trazer a esposa e vai dizer: vamos confiar no Senhor, vamos confiar na palavra do Senhor, vamos seguir crendo nesse Jesus, porque o que ele disse vai se cumprir. Nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Glória a Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos acompanhando, fica essa orientação que, assim como Abraão recebeu a palavra de Deus e tinha a missão de transmitir para sua esposa, assim você, que recebeu a palavra do Senhor no seu coração, também tem a responsabilidade de transferir para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Esta é a responsabilidade daqueles que recebem a palavra de Deus e que têm um encontro com o Senhor. Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas com esta programação. Nós vimos então até aqui que Deus fez uma promessa a Abraão, uma grande promessa de uma grande descendência, e a espera acabou afetando um pouco a fé, o ânimo, a esperança de Abraão. Mas o Senhor vem a ele novamente garantindo que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. O ponto de número 2 fala sobre a interferência no plano de Deus. E o subtópico de número 1, ele traz a tentativa de Sarai em ajudar, e o ajudar estar entre aspas, em ajudar a Deus. Aqui o escritor nos diz que, pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Então, nós vemos aqui um cenário, irmão Jair, de que Sarai estava se vendo numa situação complicada. A pergunta é: por que ela vai tentar ajudar a Deus naquele momento? Porque, se nós formos observar, quando Deus fala com Abraão, não somente Abraão creu inicialmente na promessa, como também Sara creu na promessa de que em Abraão, de que dele viria uma grande nação. Então nós vamos perceber que muitas vezes alguém que tem fé um crente pode, às vezes consciente ou inconsciente, acabar tentando desafiar a sabedoria de Deus.
alguém vai achar que enquanto faz alguma coisa, estará ajudando a Deus. Ou seja, não é incomum alguém tomar atitudes e decisões com a ideia de que está fazendo o que Deus espera, que é tentar ajudá-lo. E o que nós vemos é que nos corações tanto de Abraão como de Sara se foi gerada uma ferida. E essa ferida foi por causa desta esperança que se adiava, né? Os dias passavam. Aqui, quando ela vai entregar Agar para ter um filho com Abraão. Abraão está com cerca de 85, 86 anos. Então, desde a primeira fala de Deus com ele, já tinham se passado 10 anos, 11 anos, né? Então, isso foi gerando feridas por causa desta esperança que não se realizava, que não se concretizava. E, na sua impaciência, melhor dizendo, eles procuraram métodos próprios para cumprir a palavra de Deus e antecipar em seu tempo e o propósito de Deus. Então, nós vemos aqui que Sarai vai tomar uma decisão de tentar ajudar Deus. O que podemos falar a respeito desse tópico, irmão Jair? Nós vemos em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, nós temos que seguir a direção de Deus. E Abraão e Sara, aqui eles, já no capítulo 12, no capítulo da chamada de Abraão, eles já resolveram, devido a uma situação de escassez, uma situação de fome em Canaã, eles resolvem descer para o Egito, mas por conta própria. Eles tiveram um problema, e em vez de consultar a Deus, em vez de orar a Deus, porque a palavra não menciona que eles oraram a Deus, buscando a direção de Deus, eles simplesmente, o relato é que eles foram para o Egito, e entende-se que foi um caminho fora da vontade de Deus. Então nós, como casal, como família, nós temos que buscar a direção de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a luz, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela vai nos dirigir. E através da consulta a Deus, fazer um propósito de oração, pedir para Deus nos orientar numa decisão, seja ela de ordem material, seja ela de ordem espiritual, mais importante ainda, buscar a vontade de Deus, não agir. E a gente vê as consequências de Abraão e Sara lá em Terra Estranha. Dissimulação, mentira, né? Quase que Abraão perdendo a sua esposa lá. Mas esse caminho fora da vontade de Deus, ele traz problemas. São caminhos tortuosos, são caminhos pecaminosos. E o Novo Testamento, Tiago registra isso, dizendo que cada ser humano, ele é tentado quando ele é atraído e engodado, enganado pela sua própria vontade, pela sua própria concupiscência. Depois disso vem o pecado e a pessoa, então, gera esse pecado consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Né? Então, Abraão se deixou levar pela própria vontade e viu na dissimulação para entrar no Egito e a imagem mentirosa de que Sarai era sua irmã e não sua esposa. E aí a gente vê no capítulo de número 15, Abraão com um homem de fé, e agora no capítulo 16 a gente vê ele uma situação completamente muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de Sarai e não ouvir a direção de Deus. Então a gente vê, claro, que Sarai, ela estava naquela vontade de ver a promessa de Deus se cumprir. Na cultura dela, na cultura que ela está inserida, naquele contexto histórico, pegar uma escrava, né, uma serva,
e colocar com o marido para gerar um filho e ela ser a mãe, a Sara ser a mãe daquele filho que seria gerado, né? Então, o que ela faz? Ela tenta essa atitude precipitada e não busca a Deus em relação a isso, e ela resolve, então, ajudar a Deus. E com isso a gente vê um vacilo aí na fé. E nós temos que tomar esse cuidado para não vacilar na fé. Nós continuar dependendo de Deus, buscando a presença do Senhor, e em vez de dar ouvido para pessoas, a gente ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra do Senhor, ser dirigido pela palavra do Senhor. O Espírito Santo vai nos dar a compreensão através da palavra do Senhor para as nossas decisões. Deus, ele confirma as suas promessas. Nós vamos ver no livro de Gênesis muitas e muitas vezes Deus confirmando a promessa para Abraão. Se Deus falar comigo uma vez, meu irmão, eu tenho a consciência, a certeza de que é Deus, eu vou naquela direção, né? Eu já pedi muitas vezes a confirmação e Deus confirma a direção que Ele nos tem dado. E Deus, Ele cumpre a sua palavra, né? Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica humana. A lógica humana são idosos, a mulher, ela é estéril, Abraão já com 80 e tantos anos, né? Pela lógica humana, sem nenhuma condição. Mas para Deus, a resposta que os anjos trazem, né? Aí no diálogo diz assim: Deus tem capacidade de fazer qualquer coisa, não tem nada impossível para Deus, até mesmo gerar um filho numa mulher estéril. Glória a Deus. Muito bem, então aí nós vemos a tentativa de Sara tentar ajudar Deus, e ambos, tanto Abraão como ela, vão acabar se precipitando. O nosso escritor, ele menciona aqui sobre a decisão precipitada. E o que a gente pode falar sobre isso é que as decisões precipitadas podem ser decisões que são tomadas de forma apressada, sem analisar cuidadosamente todas as informações que são importantes. Abraão e Sara, nesse momento da dúvida, da incerteza, do medo, da preocupação, desconsideram tudo isso. Eles desconsideram as consequências, eles não pensam a longo prazo ao que poderia acontecer, né? E na Bíblia a gente vai perceber que a Bíblia ela frequentemente descreve que a tomada de uma decisão, de uma escolha de forma precipitada, é agir sem considerar a vontade de Deus. E a gente vai ver isso lá em Provérbios, capítulo de número 19, versículo 2, que diz: não é bom agir sem refletir, e quem se apressa com os pés tropeça. Então, veja o perigo de quem está apressado, né? É bem verdade que o tempo na vida de Sara, na vida de Abraão, não foi fácil, né? Havia também uma cultura da qual Sara estava inserida. No momento em que ela não tem filho, ela tem essa pressão, como o irmão Jair falou, de tomar então a serva, para que, se você for ver no capítulo de número 16, no versículo 2, ela vai dizer: e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Ela vai colocar, parece aqui, um certo ressentimento, um certo lamento com Deus pelo fato de ela não estar gerando filhos. E o texto vai continuar: entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Ou seja, a intenção de Sara aqui também era uma satisfação dela, para que ela tivesse filhos a partir de serem geradas pela sua serva. Então, Sara está vivendo esse conflito e ela se apressa. Ela influencia Abraão e Abraão também vacila, e eles acabam então caindo em tropeço. A Bíblia sempre incentiva que devemos buscar a orientação de Deus em todas as decisões, conforme está em Provérbios, capítulo de número 3 a 5, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará
as suas veredas. O que nós podemos ver é que a precipitação em decisões podem levar a consequências negativas, mas buscar a orientação de Deus pode trazer sabedoria, direção para tomar decisões sábias. Isso foi o que Abraão e Sara acabaram negligenciando. Bom, eles tomando a decisão errada, tomando decisão precipitada, eles vão fazer com o quê? Eles vão desconsiderar a vontade de Deus. E aí no subtópico de número 13, irmão Jair, vai falar sobre o problema da precipitação. O que isso acarretou para eles, o fato de eles tomarem essa decisão de não esperarem em Deus e tomarem um caminho diferente da vontade do Senhor. O momento que eles se afastam, né, da dependência de Deus, vem as consequências. Não tem como evitar as consequências desastrosas para a sua vida, como está registrado em Gênesis 16, versículos 5 ao 9. E eu tenho uma frase assim que eu gosto sempre de falar, né, irmão Alex? Quando se obedece à palavra de Deus, a gente tem como consequência bênçãos para a nossa vida. Se nós obedecermos à palavra de Deus, irmão, pode ter certeza que vai se cumprir na nossa vida o que Deus falou para Abraão aqui, dizendo, olha, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Aleluia. Eu sou a tua proteção e o teu grande galardão. Então, Deus é o abençoador. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e cumprirmos a palavra de Deus, Deus vai abençoar. Agora, quando age por conta própria e desobedece à palavra de Deus, porque aqui, de uma certa forma, a gente vê Abraão e Sarai desobedecendo a palavra de Deus. Deus foi incisivo, dizendo, olha, Abraão, não é do teu jeito, vai nascer de você, o herdeiro. Você vai gerar, da tua carne vai gerar. Então Deus foi bem específico para eles, mas mesmo assim, eles devido ao tempo de espera, eles vão dar uma ajuda aí para acelerar esse processo. E aí, no costume oriental ali, apesar de ter aquele ambiente de poligamia, de um homem ter várias mulheres ali no costume oriental, mesmo assim Abraão não quis, ele não queria isso. Ele não quis, mas para obedecer, para deixar a mulher ali, a Sarai a contento, ele aceita. E aí nasce o filho, Agar, ela engravida e teve o filho, e que Abraão sonhava, mas provocou um grande conflito na família, entre Abraão e Sarai. Por quê? Abraão começou a dar uma preferência para aquela mulher grávida. E Sara ficou com ciúmes. Então houve atritos, trouxe problemas familiares históricos entre Abraão e Sarai. Depois os filhos, veio mais problema. Entre Ismael e Isaac também teve problemas. E esses problemas, eles permanecem até hoje, com a semente de Ismael, que são os árabes, o povo árabe, e a semente de Isaac, que são os israelitas. Isso nós contemplamos nos dias de hoje, né? Então, a precipitação, ela traz consequências. Nós temos que esperar no Senhor. Esperar em oração, irmão. Se a coisa está difícil, a gente pode pedir, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Está na palavra de Deus. Aleluia. Né? Se a gente quer urgência, a gente clame a Deus, clama. E Deus vai agir na sua infinita misericórdia. Ele pode mudar o seu plano estabelecido, né, naquele problema específico e vir o socorro rápido, né, como nas asas de águia, que é o Senhor. Né? Mas não podemos esquecer, irmão, vamos confiar no Senhor. Ele é o nosso escudo, a nossa proteção, nossa segurança, né? E também Ele é o nosso galardoador. É Ele que nos abençoa. Se cumprirmos a palavra de Deus, se ouvirmos a sua voz, teremos bênção na nossa vida. Se agirmos por nossa própria vontade e depois que agiu, aí vai voltar a pedir para o Senhor, nós vamos ter consequências. Nós teremos consequências para a nossa vida. Então, vamos evitar a precipitação. Orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia mais, conte até 10, lê a Bíblia uma vez, lê 2. Espera o tempo de Deus na tua vida, meu irmão. Aprenda a persuadir, persuasão. Não desista do Senhor
porque Ele não desiste de você. Glória a Deus. Muito bem, então aí nós encerramos mais um tópico da lição, a interferência no plano de Deus, e o último subtópico, então, o problema da precipitação, que gerou lá a desarmonia, os problemas, os conflitos dentro do lar, bem como conflitos que duram até hoje entre os judeus e árabes que são descendentes de Abraão. Lembrando que talvez alguma das dúvidas que tenha surgido no coração de Sara é que em nenhum momento foi citado o nome dela durante as promessas de Deus, até o capítulo 17, versículo 16. Né? Talvez no coração dela estava aberta aquela ideia de Deus, mas Deus sempre teve um propósito com a família. Deus não queria que Abraão seguisse o caminho das leis da época, porque muitas vezes aquilo que é legal, ele não é moral diante de Deus, né? Então, apesar de Sara e Abraão terem seguido um caminho legal, tradicionalmente usado e realizado naquele povo antigo, né? Não era o caminho de Deus. Apesar de Deus até o momento falar que dele faria uma grande nação, automaticamente abrangia a Sara, sua esposa. Porque o plano de Deus é para a família. Deus tem planos com a família. Capítulo 15, versículo 2 e 3, Deus fala que de Abraão Deus faria uma grande nação. E Deus vai lá no capítulo de número 17, versículo 16, então mencionar, deixar mais claro para eles o que está tão nebuloso na mente deles. No versículo de número 16 do capítulo 17, vai dizer assim: porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então ali agora vai entrar um processo diferente na vida desses dois, apesar deles ainda viverem alguns conflitos, mas agora parece que vai ficar claro no coração de Sara que ela faz parte do plano de Deus. Eu quero dizer que Deus tem plano com a tua esposa, Deus tem plano com o teu esposo, não é só com você. Deus tem plano com seus filhos, não é somente com você. Acredite, creia nisso. Faça com que transmita a eles essa palavra de Deus, como nós falamos aqui. Transmita isso, essa verdade, as verdades de Deus, assim como Abraão precisava ter feito a Sara, porque o plano de Deus é para os teus parentes também. É para o teu filho, é para a tua esposa, é para o teu esposo, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos encaminhando então para a reta final do programa e nós temos ainda um tópico para abordar que fala sobre as consequências de uma decisão precipitada. E aqui nós temos dois subtópicos que fala o conflito na família de Abraão, na família de Abrão, três subtópicos: a fraqueza de Abrão e uma opinião equivocada acerca de Deus. Inclusive, eu até já mencionei a respeito disso aqui, irmão Jair, falando sobre o fato de Sara estar com alguns problemas do que ela confiava e do que ela esperava em Deus. Aqui o nosso escritor diz que a precipitação do casal acabou criando conflito entre Abraão e Sarai. O que nós podemos comentar, irmão Jair, a respeito disso? Também submeteu, provocando uma nova situação em que se submeteu a Agar. A discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. O que nós podemos comentar? Eu acho bem pertinente, irmão Alex, o que o irmão referiu ali, a confirmação da chamada de Abraão e também de que viria do ventre de Sara nações, reis seriam estabelecidos, né? E eu vejo isso na prática, sabe? Eu tenho um exemplo de um irmão que ele para ele dirigir uma congregação, ele orou a Deus e disse: Senhor, se é para eu estar na tua direção, você vai falar com a minha esposa também para confirmar esse chamado, né? E Deus confirmou. Deus confirmou e tem sido uma bênção. Então Deus, irmão, ele confirma. Se a gente aqui, Abraão, se ele tivesse clamado a Deus, o Senhor, mostra lá para minha esposa, ela é idosa, ela é estéril, fala com ela também, né? Porque ela está querendo apressar o negócio, né? Talvez não passaria por esse problema. Então faltou essa maturidade espiritual
de Abraão e que não falte para nós. Que nós possamos, então, direcionar as nossas companheiras, nossas esposas, pela palavra de Deus, para que o chamado que nós temos não é só nosso. O chamado é para a família. Glória a Deus. A chamada foi para a família, né? A irmã Keila, sua esposa, né? A irmã Keila, juntamente com o irmão Adriano, estão junto dessa chamada aqui que Deus tem confirmado a cada dia. A Rádio ISN tem sido uma bênção para os lares, não só daqui da comunidade de Juí, mas do mundo todo. Nós vemos, né, pessoas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da África, assistindo a programação da Rádio ISN, e nós também, dentro dessa programação, o programa Palavras da Verdade, toda sexta-feira, a partir das 22 horas, irmão Alex, né, com essa voz potente, poderosa, irmão Jair aqui, estaremos aqui querendo Deus, sempre trazendo uma mensagem da palavra de Deus, daquilo que é tratado na escola bíblica. E o assunto pode ser família, mas, irmão, nós estamos tratando dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia, esse assunto ele é um dos principais de Deus. Então, nós vemos assim as consequências dessa decisão precipitada de Abraão. Houve um conflito na família, como a gente falou anteriormente. Agora a gente vai tentar abrir mais o leque dessas consequências, né? Mas o conflito entre Abraão e Sarai provocado por essa situação, houve discórdia, desarmonia, né? Agar sentiu-se privilegiada dentro da casa de Abraão e Sara ficou com ciúmes. Sara começou a hostilizar a serva. E ficou muito difícil dentro da casa do patriarca. E a fraqueza de Abraão é demonstrada depois de toda essa experiência com Deus. Ele optou não de seguir a palavra de Deus, mas seguir a sua carne, seguindo a carnalidade, né? E ele não teve a firmeza de persuadir Sarai a esperar, a confiar nas promessas do Senhor. Conforme falamos anteriormente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? O que ele falou, ele vai cumprir. O que ele falou, ele vai confirmar. Né? Nós temos que permanecer dentro das promessas do Senhor. A promessa de Jesus é que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E nós temos que estar com essa promessa latente no nosso coração, porque isso pode acontecer hoje. Hoje. O relógio de Deus ele está se findando, irmão. Nós estamos vivendo os últimos minutos, os últimos segundos da humanidade, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Né? Então nós temos que confiar nas promessas do Senhor. Não podemos, essa história da vida de Abraão e de Sara nos mostra que nós não podemos confiar nas soluções humanas. Nós temos que confiar em Deus. Há momentos em que somente Deus pode operar na nossa vida e nós temos que ter a sensibilidade espiritual para discernir qual a nossa responsabilidade. Né? Chega ali o exemplo aqui de Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 18, quando Moisés estava ali com um problema iminente à sua frente. O mar vermelho, ele com todo o povo de Israel ali, e atrás dele, o exército de Faraó. E aí, o discernimento espiritual. Você tem que fazer alguma coisa. Toma o teu cajado. Quem vai abrir o mar vermelho é Deus. Mas a tua atitude você tem que fazer. E qual é a atitude para abrir o mar vermelho hoje na nossa vida? É buscar a Deus, buscar a face do Senhor, buscar o avivamento da palavra do Senhor que a gente viu, estudou no trimestre anterior. Orar, joelho no chão, boca no pó, irmão. Deus responde. Deus responde. Oh, Jesus, aleluia. Com firmeza, irmão. Nós fazer a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Nós queremos ver as bênçãos do Senhor, mas não queremos orar. Não queremos ir na escola bíblica dominical, porque é domingo, que é o dia de descanso. Domingo é o dia do Senhor. Aleluia! Né? Domingo é o dia do Senhor. E muita gente com preguiça de ir para a escola dominical para aprender a palavra de Deus. Né? Não é tempo, tem que fazer isso, irmão. Tem que pelejar, buscar a presença do Senhor. E aí,
nós vemos aqui, irmão Alex, uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão, o Senhor me tem impedido de gerar. Tem um problema na nossa vida e nós queremos culpar a Deus. Nós queremos colocar a culpa no Senhor. O Senhor não me abençoou. O que ela demonstra aqui? Ela se afastou do lugar da dependência de Deus. Seja uma enfermidade, meu irmão, seja um problema grande na nossa vida, nós temos que continuar na dependência de Deus. Não decidir por si próprio. Usar meios para querer fazer Deus cumprir a sua promessa, né? Sara, ela precisava de uma experiência com Deus e era papel de Abraão fortalecer ela na fé, mostrar o caminho. É pela palavra de Deus. Deus falou comigo. Deus falou, Abraão ouviu a voz de Deus, veio a palavra do Senhor a Abraão e disse, não temas, eu sou teu escudo, teu grande galardão. Então, se Deus falou, meu irmão, está falado, né? Nós podemos dizer, a palavra de Deus, Jesus mesmo, ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. Muito bem, chegamos então ao término aí da nossa exposição da lição da Escola Bíblica Dominical, que será presencialmente estudada no dia 2 de abril. Aí nós vemos então as consequências de uma decisão precipitada. E nós vamos perceber que muitas famílias estão sofrendo por questões de decisões precipitadas. E aí trazem preocupações e essas preocupações muitas vezes elas estão no campo do problemas financeiros, decisões equivocadas, precipitadas, geraram problemas financeiros, falta de algum cuidado, de alguma prudência, geraram problemas de saúde, também conflitos familiares a partir de algum desentendimento, de alguma falta de compreensão um para com o outro também acontece. Famílias que houve algumas mudanças, né? Talvez um pai que deixou a casa, um filho que abandonou a casa, os pais, e aí a gente vê essas mudanças acontecendo, gerando preocupações dentro das famílias. Problemas de ansiedade são de característica, de caráter emocional, problema de ansiedade e outros problemas que afetam as famílias, e muitos desses problemas são por causa de decisões precipitadas. E a palavra do Senhor, ela nos orienta que nós não devemos fazer nada sem antes entender a vontade de Deus. Nós não devemos fazer nada sem antes entender quais são os propósitos de Deus. A Bíblia Sagrada é o manual. Se você compra um eletrodoméstico, você vai receber junto com o seu eletro um manual. Esse manual, normalmente é ignorado por qualquer pessoa que compra. Poucas pessoas são as pessoas que leem o manual. Mas quando você vai ler o manual desse produto que você comprou, você vai encontrar ali algumas orientações. Por exemplo, os cuidados que você deve ter, como você deve usar, né? Quais as manutenções que você deve fazer, quais são as características de funcionamento dele, né? Qual o propósito para que ele foi fabricado, para que você possa utilizar para aquele fim, para aquele propósito. Quando a gente vai olhar a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nós, e ela é o manual de Deus para a nossa vida. Ela é um manual para a nossa família, como nós devemos nos relacionar, como devem ser as relações lá dentro da nossa casa, do nosso lar. E aí a gente vai perceber que discórdias, desarmonias, como aconteceu na vida aqui da família de Abraão, pelas decisões equivocadas, a palavra do Senhor, ela nos ensina que devemos perdoar, devemos comunicar-nos melhor uns com os outros, quando a Bíblia diz sede tardios em irar, tardios em falar, prontos a ouvir, não devemos ferir ninguém, devemos tratar os nossos semelhantes com humildade
e não com vanglória, considerar o nosso semelhante superior a nós. Só a palavra do Senhor nos ensina, é um manual para a nossa vida, nos ensina a amar uns aos outros, também nos ensina como nós resolver os nossos conflitos, buscar ajuda. A ajuda é importante para a solução desses conflitos lá dentro da sua casa e, acima de tudo, obedecer os mandamentos do Senhor. Então, a Bíblia Sagrada é um manual para a nossa vivência aqui nesta terra e cumprir os desígnios e os propósitos de Deus que Ele tem para nós. Então, nós aqui estamos encerrando a lição e aí no último tópico nós aprendemos que uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus. E nessa lição nós aprendemos que as promessas de Deus para a vida do crente, elas foram evidenciadas aqui através do estudo. Entretanto, essa lição alertou para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento destas promessas. Então, que Deus nos guarde, né? Abraão teve a promessa dele cumprida na vida dele, o Senhor realmente cumpriu aquilo que ele prometeu, mas por decisões equivocadas, por escolhas mal feitas, ele acabou sofrendo o que ele não precisaria ter sofrido. Que você faça a escolha certa na sua casa, que você faça a escolha certa no seu casamento, que você seja prudente nas suas decisões, nos seus negócios, para que tudo isso não faça com que você viva situações que não seria necessário você viver. E antes de você tomar qualquer decisão, tome a palavra de Deus, busque a Deus em oração e peça dele a orientação para entender qual é o propósito dele para a sua vida, para a sua casa e para a sua família.